Olá, estamos de volta aqui com Yoga como estilo de vida de Chandramukha Swami, meu mestre espiritual. É importante salientar esta palavra yoga. Yoga como estilo de vida. Então, a palavra yoga, ela traz essa conexão junto com esse processo de renovação da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de sentir, dos nossos atos. Então, quando nós vamos buscando um aperfeiçoamento melhor, mais puro, mais divino, mais conectado, nós estamos em yoga com Deus, porque nós estamos fazendo para Deus e não estamos fazendo para agradar ninguém. Então, yoga é a união a Deus através dos nossos princípios morais e éticos da nossa vida. Nós podemos nos unir a Deus através de qualidades divinas, né? Deus ama um coração puro. Você com um coração impuro, cheio de atitudes impuras, de pensamentos impuros e sentimentos impuros, como é que você vai se conectar com Deus? Então, os yamas e niyamas, né, convida você a examinar a sua relação com o mundo e buscar cultivar suas qualidades divinas, as suas qualidades. Existe na Bhagavad Gita o capítulo 18, que é qualidades divinas e qualidades demoníacas. Então, não existe mais ou menos, existe ou você está na coluna da luz com qualidades divinas, ou você está na coluna material das pessoas assúricas, as pessoas que têm qualidades. A palavra asuras é uma palavra sânscrita que corresponde à denominação de seres que são materialistas e que trabalham essas qualidades negativas dentro de si para achar que são os donos do mundo e que possuem todo o poder. E isso é uma mera ilusão. Então, os yamas e niyamas examinam a sua relação com o mundo e incentivam suas qualidades divinas. Qualidades que são inerentes à alma. Portanto, aqui conosco, nós vamos ser conduzidos através do livro Yoga como Estilo de Vida a caminhos ancestrais traçados por sábios dos tempos imemoriais. E esses sábios, sim, é que são os verdadeiros sábios, porque eles trazem toda esse conceito, como nós estamos estudando agora, Brahmacharya, um convite ao controle da energia sexual. Então, assim, por que a gente tem, né, a gente pergunta, né, por que a gente se torna, né, o sannyasi, né, ele se retira, né, e ele deixa de estar em contato com, não que ele deixa de estar, mas as coisas materiais para ele são supérfluas e vem em segundo plano, porque ele está mais preocupado em estar trabalhando suas qualidades transcendentais e espirituais para que ele possa se aperfeiçoar nesse convívio com Deus, né? Se aperfeiçoar nessa escada evolutiva em direção a Deus. Então, para isso, ele tem que se abster das coisas que tiram ele da concentração, que tiram esta pessoa de desenvolvimento espiritual. Por quê? Aqui fala no livro, quando se abstemos, devemos entender que é um meio de chegar para Deus e não ter como meta porque eu sou um monge, uma monja, porque eu sou isso, aquilo outro, eu tenho um autocontrole. Não, então a abstenção deve ser entendida sempre como meio e nunca como a meta. De fato, devemos redirecionar a energia vital buscando o reviver da consciência espiritual, que é a verdadeira meta. A meta é a ascensão espiritual. Ao abster-se de sexo ilícito e praticar
o controle consciente, a intenção do praticante é transformar essa energia vital em uma força capaz de acelerar seu crescimento espiritual. Por quê? Porque quando a gente vai e a gente, nós almas condicionadas, que estamos aqui sobre uma condição material, nós utilizamos os nossos sentidos materiais e estamos ali colados dentro daquele processo material de gozo dos sentidos, nós nos esquecemos de crescer espiritualmente. Outra coisa importante é que quem deseja desfrutar de outro corpo acaba deliberadamente praticando sexo ilícito. Por quê? Porque o sexo não foi feito para a gente praticar ilicitamente. O sexo foi feito para a procriação. Se você buscar lá na Bíblia, você vai encontrar algumas passagens bíblicas que eu não sei citar agora nesse momento, mas dentro da filosofia védica, o sexo foi feito para procriar e para desenvolver a raça humana, preenchendo o planeta Terra de seres que estejam adequadamente ligados a essa energia divina, essas práticas divinas, para que haja esse crescimento espiritual. Então, a meta é o crescimento espiritual. Só quem, por pura ignorância, desconsidera a natureza espiritual dos seres vivos, pode pensar em desfrutar de outros corpos. Vou ler novamente. Por pura ignorância, quem desconsidera a natureza espiritual dos seres vivos, pode pensar em desfrutar de outros corpos. Quem compreende que todo ser vivo é uma alma, parte integrante de Deus, temporariamente presa a um corpo físico, nunca pensaria em desfrutar de outros corpos. Em outras palavras, a tentativa de desfrutar de outros corpos materiais contraria o princípio de respeito pela dignidade e integridade espiritual. Então, o que é que a gente vê hoje neste mundo material, neste planeta Terra? As pessoas não sabem mais se relacionar, os casamentos já não dão mais certo, o índice de divórcio é altíssimo, as pessoas só pensam em ficar, as pessoas hoje não namoram, elas ficam, né? E eu acho, né, que é dessa forma. Por exemplo, a juventude hoje é totalmente diferente do tempo que eu era jovem, né? E já quando eu era jovem, já vinha se degradando esse conceito de sexo ilícito. Então, o sexo ilícito faz com que as pessoas transgridam valores morais, como a fidelidade, o respeito mútuo e leva a consequência negativa para os envolvidos. Então, quando a gente trai, tudo bem, fulaninho não sabe, ciclaninho não sabe, ok, mas Deus sabe. Deus está no seu coração, como a grande alma, na pequena alma. Eu não sou um corpo, eu sou uma alma. Então, a partir desse conceito, quando você entende, você precisa primeiramente entender que você é uma alma. Enquanto você não entender isso, você não para de comer animais, você não para de fazer sexo ilícito, você não para de se preocupar com as coisas materiais, você acha que a felicidade está nas coisas materiais. Por quê? Porque eu sou este corpo, eu só tenho esta vida, e o que eu puder fazer para desfrutar de tudo de uma vez, eu vou fazer. Então, isso é ignorância espiritual. Então, a partir do momento que você começa a entender que você é uma alma, você começa a mudar seus valores, você começa a buscar os valores da alma. E claro que você vai ter que ter um corpo para essa alma se locomover aqui no planeta Terra. Mas não vai ser o ponto principal. Por exemplo, ele cita aqui o Girihastra, aquele da sociedade dos ashrams, dos locais onde se pratica práticas espirituais, sadhanas espirituais. Girihastra, ele diz, mesmo na família, portanto, mesmo no contexto da vida familiar do Girihastra Yogi, cuja meta é o avanço espiritual, a moderação sexual é fortemente recomendada, pois ajuda o casal a manter relacionamentos saudáveis, respeitosos e evitar prejuízos espirituais a ambos. Porque um casal que não é saudável, ele vai estar traindo o tempo todo.
Ele vai estar procurando sempre o desfrute dos corpos e ele vai estar sempre lá com sua parceira, mas ele vai estar sempre voltando para aquela parceira ou parceiro que satisfaz sexualmente. Como foi mencionado, todos os ashramas, estudantes, chefe de família, retirado e renunciado, visam progresso espiritual. Portanto, embora no Girihastra Ashrama haja alguma licença para a vida sexual por um certo tempo, não há permissão de vida sexual irrestrita. Concluindo que, na vida familiar verdadeiramente progressiva, não há sexo ilícito, pois um Girihastra Yogi vê sua esposa muito mais do que um objeto de desfrute sexual. Por isso, ele não desperdiça seu sêmen através de sexo ilícito. Porque o sêmen foi criado por Deus, todo esse corpo foi criado por Deus, né? Todo esse mecanismo e o sexo, a procriação, as pessoas engravidam, né? As mulheres engravidam, nós, né? E nós devemos entender que a gente não está aqui para esbanjar irresponsabilidade o tempo inteiro. Porque a cada um é dado segundo vossas obras. Se você esbanja irresponsabilidade, claro que você vai colher o quê? Irresponsabilidade na sua vida. Eu conheço algumas pessoas que eram imaturas, que fizeram, aconteceram, brincaram de esconde-esconde, brincaram de viver uma vida opulenta, material, e hoje vivem, infelizmente, não digo na miséria, mas bem pobres materialmente. Após o Girihastra Ashrama, vem a fase do Vanaprastha Ashrama, que fica entre a vida familiar do Girihastra e uma condição de renunciante do Sannyasa. Por quê? Porque o Girihastra sai da família e vai desapegar e vai trabalhar seus desapegos com práticas espirituais. Não é que ele deixe de reconhecer seus filhos, nem sua esposa, não é nada disso. Mas ele sabe que ele precisa cuidar dele porque ele é uma alma e ele precisa evoluir. Por quê? Porque ele já cumpriu. Gente, isso é algo da filosofia védica do Oriente, oriental. Aqui no Ocidente é impossível uma mente conceber isso, só estudando bastante e fazendo esses mergulhos dentro daquilo que é preciso fazer nos estudos mais aprofundados sobre essas classes. Né? E aí, esse Vanaprastha, que saiu da vida familiar, ele vai buscar o seu autocontrole para se tornar um sannyasi. Uma pessoa, o que é sannyasi? Aquele que renunciou tudo. Uma pessoa na ordem de Vanaprastha é também cheia de restrições, entre outras eras, além de usar o fogo para cozinhar, o Vanaprastha não comia grãos ou mesmo frutas que não haviam amadurecido na árvore. Isso é na Índia, está na filosofia védica. Vivendo em uma cabana de palha, ele tinha que aprender a suportar todo tipo de calor e frio, sem cortar unhas ou cabelos, ou mesmo se dedicar à estrita higiene. Isso é na Índia, tá, minha gente? Ele deveria se vestir com casca de árvore, deveria fazer da floresta sua residência por um certo período e não se associar intimamente com mulheres. Vanaprastha. Aquele que saiu do círculo familiar e está almejando ser sannyasi. Por quê? Porque isso é algo, né, que tem que trabalhar o desapego. E aqui o que a gente tem mais aqui no mundo material é apego à família, apego a tudo. É muito raro você encontrar uma alma desapegada aqui nesse mundo material. Então, nesse processo, né, é importante notar que na prática moderna, a interpretação e a implementação desses conceitos sofreram alguns ajustes, claro, porque as eras vão se passando e as coisas vão, né? Eu fiz uma leitura agora de uma era que era uma era passada, né? Uma era que ficava mais para trás, onde tudo era mais restrito. Mas eu acredito que tudo nessa vida material que não segue uma regra e regulação vai ficar desregulado. Ah, mas isso é muito estrito. Pois é. O que fizeram da liberdade que Deus nos deu? O que nós fizemos da liberdade que Deus nos deu? O que você fez da sua liberdade? E o que você faz da sua liberdade? Então, nesse processo aqui, Brahmacharya, um convite ao controle sexual, ele está mostrando
E nós podemos passar de uma fase para outra seguindo todo o nosso desapego com cada fase da vida. Para nos preparar no momento derradeiro para abandonar nosso corpo sem apego, porque abandonou com apego material, volta de novo para o planeta Terra. Nós estamos aqui no planeta Terra porque nós somos apegados e luxuriosos, porque nós temos inveja, porque nós temos mil coisas que não faz com que a gente se liberte deste ciclo de samsara, de mortes e renascimentos, e vá habitar outros planetas mais elevados, onde não existem esses tipos de coisas. Onde as pessoas lá, as almas lá, elas têm outro tipo de visão. Na prática do yoga, o objetivo do brahmacharya é canalizar sua energia vital para a busca do autoconhecimento. Então, se você não tem essa consciência e não constrói essa consciência de que tudo que existe em nós são energias em todas as áreas das nossas vidas, e não se limita apenas à parte sexual, e sim a todas as áreas, nós jamais vamos cultivar esse equilíbrio, essa moderação dos nossos desejos e impulsos. Desejos e impulsos descontrolados levam à degradação. E o contrário disso leva ao autoconhecimento, à renúncia, a direcionar a energia de maneira saudável e construtiva. E isso não significa apenas negar ou reprimir a energia sexual, mas utilizá-la de forma consciente, respeitando a si mesmo, como uma centelha divina. Eu sou uma centelha, eu sou a 100ª-milionésima parte de Deus, chamada de alma pequenina, e eu não devo me degradar. A degradação, a promiscuidade e tudo isso que anda acontecendo neste mundo material, neste planeta Terra, se dá justamente por a gente pensar que a gente é um corpo e que a gente deve usufruir desse corpo e das coisas materiais tudo de uma vez, na ansiedade, na preocupação, no controle, em tudo aquilo que nos afasta e que faz com que a gente se vire para o lado oposto da luz, do divino, e fique ignorante, porque uma pessoa que não busca seu autoconhecimento, ela é um ignorante, materialmente falando e espiritualmente falando, né? Para o desenvolvimento espiritual e da conexão com Deus, devemos alcançar sempre a prática do controle dos sentidos. Então, quem não tem controle dos seus sentidos está, como diz aqui no Nordeste, lascado, né? Controle dos sentidos, do equilíbrio emocional, da participação em atividades que levam o yogi ao crescimento pessoal, ao espiritual e ao serviço aos outros, cultivando a pureza mental e emocional, sendo consciente dos seus pensamentos e desejos e intenções e nutrindo a mente, porque a mente é onde começa toda coisa, toda falta de, vamos dizer, a promiscuidade ou a divindade começa aqui na mente. E quando a gente não tem esse autocontrole, a gente se torna um ser promíscuo que só olha para o corpo, sexo, roupas bonitas, perfumes caros. Aí eu vou sair na noite e vou pescar, né? Vou fisgar a minha presa para que eu possa satisfazer os meus sentidos. Então, isso é uma ignorância muito escura e de um certo nível de baixo nível espiritual. O outro ponto importante no aspecto da prática dos controles da energia sexual, chamado de brahmacharya, é cultivar relacionamentos baseados no respeito, na integridade e na compaixão, evitando a exploração, o abuso ou a manipulação dos outros, cuidando do corpo e evitando excessos ou negligências que possam prejudicar a sua saúde. Mas aí não, a gente aqui vai beber, vai se drogar, para dar mais estímulos ainda, para que haja mais estímulos para a prática sexual. A indústria farmacêutica vai lançar viagras e etc e tal, para que você tenha mais estímulos para você fazer o que você quer da sua vida sexual. E aí, caminhamos por um abismo, né? Caminhamos por um abismo. Então, é relevante observar, nos dias de hoje, a prática de brahmacharya, assumindo diferentes formas conforme a natureza e fase da vida e metas individuais, buscando o equilíbrio e a moderação, que são pontos cruciais, equilíbrio e moderação.
para que cada indivíduo encontre sua própria manifestação do controle dos sentidos de Brahmacharya em consonância com sua jornada espiritual e desenvolvimento pessoal. Então, minha gente, é um assunto, eu não diria polêmico, mas é um assunto delicado, onde você precisa praticar primeiramente o seu autocontrole, sua moderação. Você precisa entender que você não precisa se apegar a corpos, mas você precisa se apegar às suas boas maneiras e à sua evolução em direção ao divino, em direção à sua autorrealização como alma e não como corpo. E para isso você tem que estudar, você tem que buscar meios para que você entenda que a meta não é sexo, a meta é Deus. A meta não é corpo, a meta é alma. A meta não é os prazeres dos sentidos, mas sim agradar a Deus e oferecer os seus sentidos para Deus em serviço devocional, que é o único meio que você tem de entender Deus. Fora isso, você vai ficar com a subjetividade de Deus e com o impersonalismo, achando que Deus é apenas natureza e ponto, universo, energia. E isso não é verdade. Porque nós estamos aqui para estudar, para compartilhar sabedoria e para nos oferecer a Deus, para que Deus possa nos levar a um caminho de autoconhecimento espiritual, de alma, e entender que esse corpo é apenas um instrumento que Deus criou e que a gente degrada esse corpo com doença, com pobreza, com conflito, com um monte de coisa. Por isso que os hospitais estão cheios, as farmácias lotadas, os médicos ricos, e a cura não tem cura de nada, porque a cura não está nessas coisas. A cura está no meu relacionamento com Deus, cada dia mais e melhor, em direção ao meu autocontrole e meu autoconhecimento. Com gratidão, eu encerro mais um dia de yoga como estilo de vida. Gratidão.